Olá meus amigos e irmãos, esse é o pastor, arqueólogo e doutor Rodrigo Silva, trazendo mais um tema relevante, a brevidade da volta de Jesus, e nossa preparação. Será que estamos preparados para o que há de vir? Vivemos tempos sombrios que antecedem a volta de Cristo, e quem viver verá, pois Cristo não tardará. Prestem atenção até o fim, vamos ouvir essa bela mensagem de advertência, Cristo está voltando. Vamos à mensagem, todo o crédito ao pastor Rodrigo Silva por essa tão bela mensagem. Na descrição tem o link do sermão completo. Já curte, se inscreva em nosso canal, comente e compartilhe. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Teu amor inunda o nosso coração. Vamos agora estudar um pouquinho o curso da história antes da volta de Jesus. E que o Teu Espírito possa nos iluminar na compreensão da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Com relação à volta de Jesus, nós ainda temos alguns problemas. Entre eles, quão próximo é o próximo? Porque Jesus falou que em breve voltará, só que esse breve já tem 2000 anos e ele ainda não voltou. Segundo, quando será o dia da volta de Jesus? Afinal de contas, quando será o dia da volta dele? É interessante dizer que a Bíblia colocou bem claro que nós não poderíamos saber o dia da volta de Jesus. Certa vez ele falou, olha, nem o Filho sabe, nem os anjos, senão somente o Pai. Você conhece essa passagem. Um outro texto que traz uma informação análoga a esta, eu já fiz menção a esse texto noutra situação, foi justamente o que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, que quando Jesus estava na iminência de subir, de ascender ao céu, voltando para o Pai, os discípulos perguntaram o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é este o tempo que vais restaurar o reino a Israel? A resposta de Jesus foi ao ponto. Ele respondeu, não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, no momento certo, Deus intervirá na história e Jesus voltará. O problema, como eu falei, é que muitas vezes a gente tem algumas passagens da Bíblia que falam da iminência desse dia. E quão perto é o perto, quão próximo é o próximo em relação à volta do Senhor. Quando a gente vai, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, aqui diz o seguinte da volta de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o Apocalipse vai falando mais a respeito da volta de Cristo e diz mais aqui, quer ver? Olha, veja bem, Apocalipse capítulo 1, eu quero ler também, diz o seguinte no verso 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ora, próximo, daqui a uma hora é próximo, agora 2000 anos é muito tempo. É claro que a Bíblia também fala, é o apóstolo Pedro que escreveu, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas, falando da ótica humana, parece muito tempo. O que Jesus quis dizer com esse breve voltará, sendo que já tem tanto tempo ele não voltou ainda? Você sabe que essa expressão breve na língua grega do Novo Testamento, você tem, por exemplo, ali tarrei. Tarrei significa um próximo de rápido acontecimento, em breve começará a acontecer. O próximo pode ser entendido assim. Imagine aqui, eu vou fazer um gesto com a mão. Imagine que a minha mão aqui seria uma pedra pontiaguda, tá certo? E aqui em cima, uma outra pedra pontiaguda. Você está vendo aqui? Aliás, eu tenho imagens de acidentes geográficos ou geológicos que tem, às vezes, uma pedra com outra por cima. Se você perguntar a um geólogo qual é a situação dessa pedra, o geólogo vai dizer, essa pedra de cima está prestes a cair. Ou seja, ela em breve cairá. Ela está prestes a cair, ela pode cair a qualquer momento. Agora, esse prestes pode ocorrer no período de 1 ano, de 2 anos ou de
20 séculos, às vezes até milênios que aquela pedra está naquela situação ali. Muitas pessoas falam, olha, eu não vou arriscar, não vou construir uma casa aqui embaixo, porque a qualquer momento essa pedra pode cair, ela pode colapsar. Só que ela também pode ficar milênios ali sem cair. Ou seja, aqui o sentido de prestes, de em breve, é mais qualitativo do que cronológico. Então a volta de Jesus, a brevidade dela, significa que os filhos de Deus têm que estar, em primeiro lugar, desejosos pela vinda de Cristo. Eles têm que querer esse dia. Até o apóstolo Pedro falou, amando e apressando o dia da vinda do Senhor. Então é nesse sentido que a volta de Jesus está próxima, porque para nós ela está sempre prestes a acontecer. Sem contar, é claro que uma vez que você morre, é como se Jesus houvesse voltado para você, porque se você morrer hoje, você vai, como diz Paulo, fechar e abrir os olhos e já será o momento da ressurreição. Você pode passar um dia morto ou 200 anos morto, não importa. Para quem morreu, o hiato entre o seu falecimento e a volta de Jesus será como um abrir e fechar de olhos. Então, a qualquer momento eu posso morrer. Teoricamente, é como se Cristo houvesse voltado para mim. Então, eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus todos os dias, todo instante. Quanto tempo durará que esperaremos até que esse dia aconteça, nós não sabemos, mas é um elemento, um fator histórico imediato. A qualquer momento a pedra pode cair. Ainda aludindo a esta questão de cronologia de tempo, os apóstolos chegaram para Jesus certo dia e fizeram uma pergunta para ele sobre o fim dos tempos. Outra pergunta diferente daquela que foi feita no momento da sua ascensão aos céus. Esta pergunta está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E antes de eu dizer qual foi a pergunta que os apóstolos fizeram, é interessante contextualizá-la. Jesus, pouco tempo antes disso, havia andado com os discípulos pela esplanada do templo em Jerusalém. E eles estavam admirados vendo a grandeza daquela obra arquitetônica de Herodes, o tamanho das pedras. E eu conheço bem essa realidade porque, como arqueólogo, várias vezes indo a Israel, quando eu levo grupos ali ou alunos, eu sempre gosto de explicar ali, a partir das ruínas do que sobrou do templo da época de Jesus, qual era o tamanho daquela construção herodiana. Só para você ter uma noção, uma única pedra do templo, uma pedra de calcário, tem 18 metros de comprimento sem nenhuma emenda. São toneladas e mais toneladas de pedras bem colocadas e eles ficavam admirados com aquelas pedras. E Jesus falou, olha, vocês estão vendo tudo isso aqui? Em verdade eu digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os apóstolos, admirados com aquilo, pensaram que seria o fim do mundo a destruição do templo. E fizeram a seguinte pergunta para Jesus. Mateus, capítulo 24, versículos 3 em diante. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, logo após o episódio no templo, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Desde aquela época até hoje, havia muitas pessoas que acabavam caindo para dois extremos. Um extremo é o extremo do comodismo. O meu Senhor tarde virá. Jesus até usou esta expressão numa das suas parábolas para aludir aos servos maus, aqueles que acham que o seu Senhor nunca voltará para cobrar aquilo que eles fizeram. É o extremo do comodismo, o extremo da inércia, da comodidade, sabe? O extremo da frieza espiritual. No outro espectro, no outro extremo, está o extremo do sensacionalismo, da teoria da conspiração. É agora, é agora, é agora. Agora qualquer vulto que acontece, qualquer terremoto, qualquer acidente, qualquer guerra, chegou o fim, vamos arrebentar com tudo. E esse outro extremo aqui, ele também traz efeitos danosos para a verdade. Você já ouviu falar naquele famoso conto de Pedro e o Lobo? Se não, eu vou resumir para você. É uma história fictícia de um menininho chamado Pedro, que ele fazia sempre uma brincadeira com o pessoal da aldeia, gritando, olha o lobo, olha o lobo. Aí todo mundo se armava, saía pela mata procurando o lobo, e depois ele ficava dando gargalhada porque era apenas uma piada, não havia lobo nenhum. E ele fez isso várias vezes, até que um dia
Ele gritou, olha o lobo, e era verdade, o lobo estava vindo. E ninguém acreditou, porque ele fez tanto alarme falso que agora parecia mais uma mentira, mais uma brincadeira. Então, esse extremismo causa esse tipo de coisa. Ou seja, extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Então, não escolha nem um extremismo nem outro. Vamos procurar uma versão equilibrada. A verdade apresenta um equilíbrio. E qual é o equilíbrio? Jesus começou a responder a pergunta, a indagação dos discípulos com esta palavra. Eu vou ler Mateus 24, verso 4. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha que interessante. Numa época em que tantas pessoas ficam procurando nas guerras o sinal do fim, Jesus fala que as guerras haveriam de acontecer e também os falsos mestres e falsos cristos, mas ainda não é o fim. Em outras palavras, a existência de guerras não é um sinal seguro de que o fim chegou. E faz todo sentido, porque guerra existe desde que o mundo é mundo. A guerra tem na época lá de Moisés havia guerras, na época de Abraão havia guerras, na época de Daniel, na época do próprio Jesus havia guerras. Falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, desde que o mundo é mundo, sempre os tem com você. Falsos profetas se levantaram na época do cativeiro da Babilônia, fazendo o povo ficar adormecido espiritualmente. Jeremias pregava contra os falsos profetas. Então, falso mestre, falso profeta, guerras, sempre teve isso no mundo. Por isso, Jesus falou, ainda não é o fim. Continuando a leitura, ele prossegue dizendo, vocês ouvirão falar, verso 7, então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. É interessante que a expressão dores aqui no grego é a mesma expressão que alude ao trabalho de parto. Você sabe, a mulher quando está para dar à luz, principalmente se for uma gestação complicada, ela pode ficar horas e horas em trabalho de parto. E as contrações vão diminuindo a cada instante e elas vão se tornando cada vez mais doloridas. Há algumas mulheres que têm mais sorte, digamos assim, conseguem, desde a primeira contração até o nascimento da criança, passar apenas 1 hora ou 2, mas há mulheres que ficam até 10 horas em trabalho de parto, sofrendo muito. E várias vezes na Bíblia, na literatura apocalíptica, o fim dos tempos é comparado a uma mulher em trabalho de parto. Ou seja, as contrações não indicam exatamente quando a criança vai nascer, porque, como eu disse, na comparação com a medicina, você tem mulheres que começam a contração, entram em trabalho de parto, mas da contração até o nascimento da criança pode passar, às vezes, meia hora, 2 horas. Mas há mulheres que, desde a primeira contração até o nascimento da criança, pode demorar até 10 horas e ficam sofrendo até mais tempo. Então, quando nós vemos estas coisas acontecendo na história, Jesus disse que 2 elementos deveriam ficar claros em nossa mente. Em primeiro lugar, contrariando as perspectivas otimistas daqueles que queriam controlar a história sem Deus, o mundo seria tomado ainda de muito sofrimento, muita guerra, muita fome, muito terremoto. Isto haveria de acontecer durante toda a história. E à medida que o tempo do fim fosse chegando, estes elementos, que podem ser análogos às contrações de um parto, vão se tornando mais fortes, mais efetivos, mais universais. E é interessante que, à medida que a história vai passando, é exatamente isso que nós estamos vendo. Ou seja, hoje, um terremoto provoca consequências no mundo inteiro. Na época de Jesus não era assim. Se houvesse, por exemplo, na época de Jesus, um terremoto, digamos, no que hoje chamamos de Nova York, se houvesse um terremoto no que hoje chamamos de Califórnia. Califórnia é epicentro de muitos abalos sísmicos. Um abalo sísmico na região da Califórnia, nos tempos de Cristo, não faria diferença nenhuma. Aliás, as pessoas que viviam ali na Judeia nem sabiam que existiria um outro continente com um lugar que hoje nós chamamos de Califórnia. Eles até desconheciam essas terras. Um terremoto aqui não causaria alteração nenhuma lá.
Uma guerra, por exemplo, na Babilônia, não causaria alteração nenhuma no lugar que hoje chamamos China. Mas, com o passar do tempo, essas guerras, esses terremotos, começaram a ter dimensões mais apocalípticas, universais. Hoje, um terremoto em Nova York ou um terremoto na Califórnia, como eu falei, pode trazer, em consequência, uma tragédia para o mundo inteiro. Você viu, por exemplo, o caso do Covid, do vírus que nós herdamos lá da China. O mundo inteiro parou. Isso não acontecia antes. Vamos falar de novo de guerra. Você teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Embora essas guerras não foram literalmente mundiais, porque muitos países não estavam envolvidos nelas, elas já davam o prenúncio de catástrofes que agora abalam o mundo inteiro. Ou seja, aquelas contrações de parto que eu falei estão cada vez mais curtas e mais dolorosas. Continuando ainda, Jesus falou de outras coisas que haveriam de acontecer. Ele disse, verso 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados até a morte. Quantos cristãos já foram mortos pela palavra de Deus? Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E aí vem uma tônica de Jesus que me chama a atenção. Ele disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Perceba que interessante. Quando Jesus falou dos primeiros sinais da volta dele, digamos assim, ele falou, olha, haverá de acontecer isso, 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 mas ainda não é o fim. Depois ele fala, haverá de acontecer isso, 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 mas é apenas o início das dores. Aí ele fala, será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, em outras palavras, o que você está vendo agora, através desse vídeo, através do curso, o essencial da Bíblia, é o cumprimento de Mateus 24:14. Nós estamos levando o evangelho até você. Eu quero pregar o evangelho a todo mundo, em testemunho a todas as nações, até aonde a minha voz chegar, até aonde Deus me permitir alcançar. Porque eu sei que assim eu estarei, como disse o apóstolo Pedro na sua carta, amando e apressando a vinda do Senhor. Na época de Jesus, havia muitos otimistas que estavam envoltos na paz romana, acreditando que Roma traria sempre a prosperidade e que o mundo melhoraria cada vez mais. E Paulo disse, olha, quando andarem dizendo paz e segurança, o que vai vir é repentina destruição. É interessante que as moedas romanas daquele tempo traziam sempre o lábaro latino pax et securitas, paz e segurança. E as pessoas acreditavam na paz e segurança do imperador. E Paulo falou que aquela era uma falsa esperança. Do mesmo modo hoje, apesar de todas as catástrofes que acontecem no mundo a todo instante, nós ainda temos uma arrogância humanista de achar que hoje nós estamos em paz e segurança. Vá conversar com muitas pessoas secularizadas e elas parecem estar completamente assim, alienadas em relação ao que acontece no mundo e dizem, não, hoje está muito melhor. E elas apresentam até dados, porque de fato a estatística mostra que os índices de desenvolvimento humano melhoraram no mundo inteiro. Hoje nós temos menos mulheres morrendo em trabalho de parto, a fome está diminuindo no mundo. Eu sei que parece estranho para você isso. A sensação parece ser diferente, mas os dados mostram que hoje o índice de desenvolvimento humano, IDH, está melhor no mundo inteiro. Nós temos mais saneamento, a longevidade humana melhorou, você hoje tem mais condição de ter elementos de alimento do que os seus pais. Hoje a medicina está muito mais avançada, doenças que matavam no passado hoje são resolvidas com uma vacina. Por outro lado, olha o paradoxo. Embora os índices de desenvolvimento humano tenham melhorado em todos os quesitos do mundo, hoje, por exemplo, uma mulher, embora exista muito caso de violência contra a mulher hoje ela pode ter recursos de defesa, como a delegacia da mulher, por exemplo, que uma mulher não teria no início do século XX. Hoje uma mulher pode processar um chefe por assédio moral ou sexual, coisa que ela não podia fazer no passado. Um negro
pode processar alguém que o atacou com crime de racismo, algo que não existia no passado. Nesse ponto, parece que o mundo está melhorando e muitos otimistas dizem: estamos construindo uma sociedade cada vez melhor, mais inclusiva, de maior aceitação. Mas é justamente aí que está o paradoxo desse otimismo, porque por mais que os índices melhorem, por mais que a medicina avance, estamos cada vez mais doentes, cada vez com menos respostas, cada vez com mais medo. Ou seja, o triunfo que a razão humana pensou trazer sobre a história não está vindo. Nós vivemos ainda um caos. Por isso que o livro de Lucas, capítulo 21, deixou bem claro o que haveria de acontecer nesse período aqui que antecede a volta do Senhor. Lucas traz aqui praticamente a mesma passagem de Mateus capítulo 24, só que ele coloca alguns elementos a mais. Ele diz o seguinte, veja bem, Lucas 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevivendo ao mundo, porque até os poderes do céu serão abalados. Os homens estarão apreensivos. É interessante que a palavra grega que aparece aqui é aporoi, com os poros completamente fechados, estarrecidos de medo. E hoje nós estamos com muito medo. Olha o paradoxo. Por um lado, a tecnologia está facilitando a nossa vida, mas quanto mais nós encurtamos distância, menos tempo nós temos para as coisas essenciais da vida. Quantas pessoas estão trabalhando mais hoje do que no passado, apesar de tanto maquinário? Olha a inteligência artificial. Olha quantas oportunidades a inteligência artificial está trazendo e, ao mesmo tempo, quanto medo em relação ao futuro. Será que nós seremos prisioneiros das máquinas? Estamos desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Enfim, eu não tenho uma data para apresentar para vocês sobre a volta de Jesus. Mas é curioso dizer que tudo que a Bíblia falou, que seriam a sequência dos fatos até a volta do Senhor, tudo está acontecendo. E na proporcionalidade que a Bíblia falou, levando em consideração a ilustração da mulher com dores de parto, com as contrações, parece que as contrações estão cada vez mais curtas e mais dolorosas. Estamos na iminência de um grande acontecimento. Cronologicamente falando, eu não sei se Jesus voltará no ano que vem ou daqui a 50 anos. Eu posso dizer que, do modo como a sociedade está, com a rápida evolução de desfuncionalidades morais e espirituais, o mundo está caótico, pronto para receber o governo do anticristo e o juízo final da volta de Jesus. Está tudo acontecendo agora. O mundo está como alguém cardíaco, com uma forte dor no lado esquerdo do peito. Se você tem alguém cardíaco na família e ele sente uma dor muito forte no peito, pode ser apenas uma dor muscular, pode ser até o resultado de gases. Mas, na dúvida, você não arrisca, porque pode ser também um infarto. Então, se alguém é cardíaco e está com uma dor no peito, melhor correr para o hospital. O mundo está profeticamente cardíaco e muitas dores fortes estão acontecendo no peito do mundo nesse exato momento em que estou passando essa aula para você. Na dúvida, é melhor ficar preparado. Ou seja, não apenas estar pronto para a volta de Jesus, mas desejar a volta de Jesus. Porque ele em breve voltará com poder e grande glória. E eu garanto para você, quando ele vier nas nuvens com seus anjos, valerá a pena toda a espera, porque nós poderemos contemplar, face a face, o nosso... Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.